Bom, começando aqui mais um podcast, né? Esse é o segundo episódio da série, né? De uso de rejeitos na construção civil. Estamos aqui, os alunos do 7º período, né? Eu, Daiane Barreto, Kelly Rezende, o Felipe e o Cláudio Guzmão. A gente está aqui hoje no segundo episódio. O primeiro foi falando dos impactos do setor na extração de areia. O segundo, o uso de rejeitos na produção de concreto. E o terceiro é a percepção da população sobre o uso de tijolos produzidos com rejeito de mineração. Hoje a gente vai entrevistar, né, um bate-papo com o Anderson Guzmão, né? Ele é especialista em gestão e avaliação nas construções e mestre em engenharia das construções. Também é gestor, né, da Valemix, né, gestor de concreto. Muito obrigada, Anderson, pela sua presença. Agradeço muito por você ter vindo aqui hoje para esse bate-papo. Você poderia falar para a gente como que o rompimento da barragem impactou na operação da concreteira na época? Boa noite, Daiane. Boa noite a todos os alunos. Agradecer vocês, primeiramente, pela iniciativa e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? E nesse momento, tão oportuno da gente poder falar sobre essa catástrofe, sobre esse evento que vitimou, ceifou vidas, além de causar um grande dano ambiental, um grande prejuízo para todas as pessoas que utilizam e margeiam o Rio Doce. À época do evento, nós fomos diretamente impactados pela falta do agregado, areia. Tivemos que buscar areia no Rio Suaçuí a um custo mais alto do que era fornecido aqui para a gente, devido automaticamente pelo frete. Na falta disso, nós tivemos que recorrer a uma cidade próxima, que é Marilac, onde a gente também trouxe areia de lá. Tá? Então, foi realmente uma coisa que diretamente impactou nos preços, nos custos e nas atividades de construção civil na nossa região, principalmente na produção de concreto. A gente fala sempre, Adson, sobre rejeitos, né? Essa situação que aconteceu em Mariana, sobre a lama, né, de Mariana. Você poderia nos explicar aí o que seria esse rejeito para um conhecimento, né, mais profundo? Sim, então, no momento do processo de mineração, após a retirada do material da cava, gera-se 3 tipos de material. Nós temos o minério de ferro propriamente dito, tá? Que gera em torno de uma amostragem de 100%, nós temos 25% que seria o minério. Os outros 75% é composto de estéreo, tá? O arenoso e propriamente dito a lama. Tá? Então, esses processos de tratamento, digamos assim, de separação dos materiais é que vai originando isso aí. O estéreo e o arenoso, ele é um material que é empilhável. Tá? Então, o grande problema hoje para os mineradores, e sempre foi, é exatamente a lama, que é o que vocês viram descer no Rio Doce. Então, isso praticamente seria em torno aí de 3 a 4%, eu não tenho esse número exato, mas seria em torno de 3 a 4% de tudo que é minerado. Então, é uma fração muito pequena que virou todo esse mar de lama, como ficou conhecido o desastre na nossa região. A Valemix vem trazendo aí, um estudo para o concreto feito com essa areia de minério. Conta pra gente um pouquinho disso aí pra gente, a sua pesquisa junto ao Univale. Pois é, na verdade, essa pesquisa ela é independente, da Valemix, acaba associando a Valemix, porque a Valemix tem uma participação indireta, que agora a gente está começando a produzir algumas peças com rejeito para um pedido específico de uma mineradora. Mas essa conversa começou com a mineradora em 2015, logo após o desastre, através de uma pesquisa que foi realizada aqui com uma aluna de engenharia civil, e onde nós testamos a qualidade da areia antes do evento e 3 meses após o evento. Então, ali começou a pesquisa, começou os estudos com o rejeito de mineração, na verdade, verificando a qualidade da areia. E aí surgiu, então, a oportunidade de desenvolvimento de um trabalho em parceria com a Fundação Renova, onde a gente produziu tijolos de solo cimento, utilizando do rejeito de mineração. Tá? E disso eu acabei evoluindo, avançando aí em carreira
em parceria com um colega de mineradora, no estudo do uso, da utilização desse rejeito, do arenoso principalmente, para a produção de concreto. A Valemix em si, ela já adotou um rejeito de mineração que é de uma empresa subsidiária da Vale. A Vale criou essa empresa, eu estou citando o nome Vale porque isso é público, tá? A Vale criou uma empresa chamada Agera, e hoje a Agera ela faz a destinação desses resíduos arenosos, né? Inclusive tem já fornecimento para o Espírito Santo, a região centro-oeste, e tem várias concreteiras hoje utilizando esse arenoso, né? Igual eu falei com vocês, que é uma parte aí de todo aquele processo, 75%, essa é uma das partes que estão sendo utilizadas aí para a produção de concreto. Aí não somente a Valemix, mas você tem outras grandes empresas de concreto que inseriram esse material com muito sucesso na linha de produção, né? Usando, claro, pequenas frações, porque o grande desafio é você usar o agregado miúdo numa fração total. Porque por ser um material extremamente fino, ele é realmente complicado você inserir ele 100% na fração de agregado miúdo no traço concreto. Mas é isso que a gente conseguiu, eu, enquanto pesquisador, juntamente com esse colega, conseguimos desenvolver, né, um traço que a gente pode estar utilizando 100% sem a gente ter aqueles problemas característicos, retração exagerada, esfarelamento, baixa resistência, consumo alto de água, que são os grandes desafios que todo tecnologista de concreto vai enfrentar quando for estudar esse material. E como que foi apresentar isso para a população, de colocar esse concreto em prática? Você disse que a participação da Valemix foi indireta. Você chegou para apresentar esse projeto? No meu caso, do meu estudo específico de uso de 100% de rejeito de mineração, sim. No outro caso, do rejeito da própria Vale, da própria Agera, não. Porque, no caso, aí, a própria Agera ofereceu o material, né, o nosso laboratório testou, validou, e a gente já utiliza isso já há alguns anos. Deve ter uns 4 anos ou 5 anos aí, mais ou menos, já vem utilizando esse arenoso. Em pequena porção no concreto. Anderson. A implementação dele no mercado, como que você acha que foi, assim, quando falou para os clientes que poderia utilizar? Foi muito positivo. Foi, porque ele melhora a qualidade de acabamento do concreto, nessa fração menor. Ele melhora características da própria areia artificial e também da própria areia natural, ou seja, ele dá aquele upgrade, né, na granulometria do agregado miúdo. Então ele encaixa perfeitamente naquela curva granulométrica lá que vocês aprenderam lá da 7211, né, da norma que trata disso. Então realmente é um material que foi muito bem aceito, inclusive pelo cliente. Porque o cliente olhava um concreto, por exemplo, de parede, de concreto de parede, de estruturas monolíticas, e às vezes ele via um concreto que não era tão bom, tão bonito aos olhos, né? Cheio às vezes de vazios. E quando você entra com esse material fino, ele vem fechar esses vazios, ele fica um concreto mais liso, mais bonito, mais polido, digamos assim, entendeu? Anderson, a gente fez um estudo recente onde a análise era diretamente relacionada à granulometria dos rejeitos, e a partir disso constatou nesse estudo que havia um percentual significativo de ferro e de alumínio no rejeito, né? Na sua granulometria ali correspondente. Eu queria saber como que é feito, ou se é feita essa separação do agregado areia com essas presenças de metais aí no rejeito. A questão do ferro, ela é realmente presente no material. Do alumínio eu desconheço, mas além do ferro, alumínio, a gente tem outras porções de materiais, porém em quantidades menores. Então isso, na verdade, nós estamos falando de uma análise química do material. E toda vez que eu vou trabalhar com esse material, eu recebo realmente uma análise química mostrando os percentuais de cada material. Você tem manganês, você tem alumínio, você tem ferro, você tem outros materiais que fazem parte, até pela própria natureza do solo onde é extraído o minério, tem essa presença desses materiais.
Porém, o seguinte, se você pegar hoje a areia do Rio Doce, é possível, não estou afirmando, é possível que a própria areia do Rio Doce, mesmo antes do acidente, já tivesse uma presença considerável de minério de ferro. Por quê? O Rio Doce, ele advém, ele parte das nascentes dele de uma região que a gente chama de quadrilátero ferrífero, ferroso ferrífero, não sei exatamente a palavra, né? Vocês me ajudem aí, me corrijam. Ferrífero, né? E ele advém de lá. Então, essa água, ela vem carreando todos esses materiais. No momento de chuva, né, essa água, ela desce lavando todo o material, acaba carreando materiais solos para o próprio rio, e isso vem rolando, vem andando com o rio. Então, é presente realmente na areia do Rio Doce a questão do minério de ferro. O que aconteceu? Nós tivemos um aumento significativo dessa presença com o acidente. Ah, isso é fato. Isso a gente, desde quando eu comecei a trabalhar no laboratório de concreto, a gente nunca utilizou a areia do Rio Doce para fazer argamassa. Por quê? Porque o aço, o ferro, o minério de ferro, ele é expansivo na presença de água. E quando você tem pequenas quantidades do minério de ferro na areia, como é que você usa para fazer reboco? Automaticamente ele vai entrar num processo de corrosão e vai dar microferidas no reboco. Vou usar um termo mais popular para você entender. Ele vai estourar ali, vai expandir dentro da parede, dentro do reboco, e vai começar a dar aquele monte de pontinho na parede de reboco, dependendo da quantidade de minério de ferro que você tiver ali presente. Então a gente nunca utilizou, a Valemix, com todo o controle rígido, a gente nunca utilizou para fazer reboco. A gente sempre utilizou areia de outros rios que não tinha esse teor de minério de ferro presente. Isso mesmo bem antes, mas bem antes do acidente. A gente trazia, por exemplo, o estanômetro do NAC, a gente trazia de outros areais essa areia para essa produção. Então, a sua pergunta ela é muito interessante, ela é muito importante, porque foi o resultado de um estudo nosso que nós fizemos, que eu falei com vocês, que iniciou de 2016. Qual o resultado? Qual o resultado que nós obtivemos? Ah, não, vai cair a resistência? Não, a resistência à compressão deu a mesma. Mas o concreto ele tem uma outra característica, que é o módulo de deformação, ou modularidade. E nós tivemos um ganho de 5% no modo de elasticidade, exatamente por causa do aumento das partículas menores e por causa do aumento do minério de ferro na composição da própria areia como um todo. Então, ou seja, a capacidade de deformar o concreto e voltar ao estágio inicial, ela aumentou em 5%. Isso é ruim ou é bom para o concreto? Excelente. A gente precisa aumentar o módulo. Quanto mais a gente aumentar o módulo, maiores são os vãos que a gente é capaz de vencer. Mas diante desses estudos, chegar a esse senso comum, vamos assim dizer, existem obras prontas já com esses rejeitos, e teve algumas que já teve a histórico de manifestação patológica? Então nós temos algumas ou várias obras, né? Eu não posso falar só das nossas em Valadares, mas eu posso falar Brasil afora como um todo, Belo Horizonte, Ipatinga, São Paulo, Espírito Santo, aonde a Agera tem fornecido areia. A gente tem estudos já comprovando, inclusive estudos de durabilidade, tá? Emitidos pelo IPT, mostrando os resultados que são totalmente satisfatórios, ou seja, atendem totalmente à norma de concretos produzidos com esse material. Então não existe a instabilidade, não existe a desagregação, não existe o comprometimento de uma peça produzida ou com rejeito arenoso de mineração ou com uma areia normal de Rio Doce. Até porque, de onde que vem vamos pensar aqui de uma forma muito grosseira, de onde que vem a areia do Rio Doce para fazer concreto? O que eu falei com vocês quando chove? O que acontece? É carreado dos altos dos morros, os materiais juntam na calha do rio, o rio vai lavando, vai rodando e chega aqui para a gente uma areia que é o resultado desse processo de carreamento. Tá? Então, quando você pega um arenoso de mineração, ele passou por todo esse processo, tirou o estéreo que eu falei com vocês, tirou o minério de ferro, tirou a lama. Ficou quem? 98% do material, quando você pega a composição química dele, é sílica. Sílica é o que? Areia. Então, no final, o que acontece é o seguinte, um processo um processo que é um processo mecânico, um processo industrial,
de beneficiamento de uma areia que poderia ser a mesma natural que chega no Rio Doce. Não estou dizendo que é a mesma areia. Digo que poderia ser o mesmo resultado. Porém, com a granulometria muito mais baixa. Ela é uma areia mais fina. E esse é o grande desafio para se utilizar esse material, devido ao módulo de finura dela. Por ser um material muito fino, extremamente fino, ele exige uma quantidade maior de água. E exige uma maior tecnologia de concreto, porque se a gente coloca muita água, retração aumenta a relação água-cimento. Então a gente tem muita perda na qualidade do material. Então aí você tem hoje os aditivos químicos, a gente tem outros materiais que a gente consegue compensar isso aí. Bom, o papo tá bom, mas a gente está caminhando para o final. Vamos deixar o Felipe, né, fazer aí a sua colocação para a gente já encerrar. No uso aí desses recursos com rejeito, no concreto, houve algum histórico aí de algumas manifestações patológicas que você já presenciou, pôde acompanhar? Nenhuma. Sem nenhuma manifestação patológica. A não ser que, como eu estou te falando, Felipe, se não souber usar, se não souber dosar, se não tiver o cuidado de levar a situação primeiro para o laboratório, testar, validar o traço, esperar a idade de ruptura, de rompimento, esperar a idade necessária para que você tenha uma avaliação tranquila do uso, você vai automaticamente ter problema. Isso não é só com areia de mineração, isso é com qualquer agregado ou aglomerante que você utilizar. E a falta também do controle tecnológico desses agregados e desses aglomerantes. Eles vão levar, né, a qualquer empresa, qualquer negócio à falência se a gente não tiver esse controle rígido. Então a gente sempre tem que prezar pelo controle, pelo acompanhamento rígido. Ah, não, mas eu tenho uma jazida, essa jazida já é validada e está tudo certo. Cara, se você imaginar a quantidade de problema que a gente tem hoje com a areia extraída do próprio Rio Doce, porque quando é época de chuva, a gente tem um tipo de areia. Quando o rio abaixa o volume de água, a gente tem outro tipo de areia. E muitas das vezes chega num momento que não pode mais usar a areia do rio. Porque fica baixo demais, né? Porque ela engrossa muito. A velocidade da corrente do rio diminui e aí modifica a granulometria da areia, modifica a composição granulométrica dela. E a gente começa a ter problema. Aí aonde chega a bomba de concreto lá, por que essa bomba está entupindo toda hora? Por que está entupindo? Você viu isso acontecer lá na sua obra. Por quê? A granulometria da areia que mudou. Né? Recentemente agora nós vivemos esses problemas. Então, o controle de qualidade, a participação técnica no processo como um todo e a vigília constante do profissional engenheiro, do profissional técnico, é isso que garante a qualidade do material. Seriedade e transparência. É isso que garante se você é um bom profissional, se você consegue entregar materiais com qualidade, com garantia para o seu cliente. Né? Pessoal, se a gente tem muito assunto. Eu quero intimar aqui, antes de terminar, se eu sei que você fez pesquisa, tomou seu tempo, eu queria saber se está aberto aí como é que se diz, abrir isso, né, orientar a gente em futuros trabalhos, né? Com certeza, Cláudio, com certeza. Nós estamos caminhando agora com o processo de patente. A gente deve dar a entrada nisso aí. Eu acredito que até semana que vem, essa semana eu recebi uma resposta positiva. Que é bom que aqui fica gravado, né? Aí fica gravado, você vai ajudar. E aí, após isso aí, com certeza, a gente deve abrir toda essa betoneira de ideias, né? Com certeza a gente vai abrir isso aí para todo mundo, porque o conhecimento sem o compartilhamento dele, ele não é nada, ele é inútil. Isso mesmo. Tá? A gente teria muitos e muitos assuntos a tratar, né? Com o concreto e trazendo aí essa metodologia junto com o professor Anderson do aproveitamento, né? Do resíduo aí de minério. E fazendo aí, né? Não só um paralelo, mas uma grande realidade da engenharia civil com a engenharia ambiental, né? A areia do rio sendo aí, de certa forma, conservada, né? Deixando que o ecossistema aquático aqui da nossa região sendo mantido, né? Porque a areia do Rio Doce, não só, né, do rio, mas como de todo o rio, ela é um habitat de muitos seres, né? Também traz alimento para os outros, né? Então, de certa forma, a engenharia civil, caminhando junto aí com a ambiental, né? Fazendo o seu papel
Quero agradecer, Anderson, mais uma vez a sua parceria, de modo muito especial com a nossa turma, né? Sétimo período. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E contamos sim, eu acho que vale muito a pena, além dessa betoneira aqui, trazer Anderson e outros pesquisadores, né? O que a gente pode estar fazendo aí com esse resíduo que muitas vezes é armazenado, né? E sem uma utilização de forma mais útil, vamos colocar assim, e a engenharia civil trazendo essa possibilidade. Muito obrigada pela sua participação. Nascendo Só assim registrar, também um só estudo para registrar TCC, né? só registrar para vocês aqui, a gente está, inclusive eu saio daqui hoje, eu tenho uma reunião agora às 20 horas, com o pessoal de uma grande mineradora, e eles já compraram a ideia, e a gente está fechando a parceria para a produção de várias soluções, né, para a utilização da própria mineradora dentro da própria área dela. Estou muito confiante aí que vai dar tudo certo, né? A gente já fez alguns protótipos, deu muito bom, como dizem por aí. Olha, já tem então um spoiler de pesquisa aí, né? Sendo já colocado para a gente. Isso é bom. E aí a gente acredita que é uma grande contribuição. Eu sempre falei que a gente precisa deixar legado. A gente precisa ser lembrado não pelo que a gente tem. Eu nunca me preocupei com recursos financeiros. Eu sempre me preocupei o que eu deixo para a sociedade. Quando eu cheguei e quando eu saí. Como eu pude contribuir de forma positiva? Né? Senão a vida passa pela gente e a gente passa pela vida e a gente não consegue deixar a nossa marca. Isso mesmo. E é muito importante, né, a gente ter essa concepção que a Kelly falou da contribuição que essa atividade gera no que se diz respeito ao meio ambiente, né? Um rejeito que está parado lá, sem utilidade alguma. Que é um problemão, né? É um problemão e causa consequências significativas ali no solo e se vier uma tragédia como aconteceu na nossa região, tanto dano causado, né, e trazer uma solução, né, direta para isso é muito significativo e a gente pode ver a importância de poder estar tendo essas medidas, né? Então como você disse, um legado muito importante na sociedade e para o meio ambiente e isso faz com que todo mundo ganhe, né? Então essa importância desse contato, esse conhecimento que você traz hoje, Anderson, para nós é muito significativo. Eu deixo aqui o nosso agradecimento, o meu muito obrigado também. Foi muito bom estar aqui recebendo dessa experiência que você traz para nós. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.